Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo vai ser uma aula sobre relações binárias, tá? Uma aula voltada para a disciplina de estruturas algébricas 1 da disciplina da Universidade do Estado do Mato Grosso, na qual eu estou responsável por esse semestre, né? Esse semestre à distância. Então nessa aula a gente vai levar em consideração alguns conceitos fundamentais de conjuntos, tá? Como a definição do conjunto, algumas operações básicas, a relação de pertinência. Caso você tenha alguma dúvida, dá uma lida em um outro livro, depois eu coloco para vocês às vezes na descrição dos nossos conteúdos lá no Siga, que as informações pertinentes que a gente vai precisar para a gente poder montar a nossa disciplina de maneira, né, fluida, tá? Sem nenhum engasgo aqui. A ideia aqui é nós trabalharmos hoje com os conceitos básicos das relações binárias. Então, o primeiro conceito é o conceito de par ordenado. Então, dado dois conjuntos não vazios, a definição de par ordenado é quando a gente junta dois elementos, um do primeiro conjunto, outro do segundo conjunto. Essa junção sendo representada aqui entre parênteses, tá? É o que nós chamamos de par ordenado. E a parte do ordenado é porque a primeira coordenada ela vai ser representada por um elemento de um dos conjuntos. No caso, a gente leva em consideração a primeira e a segunda coordenada com o do segundo conjunto, tá? Então, nessa ordem, por exemplo, se eu tenho um conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e o conjunto B 1, 2, 4, 8 e 16, nessa ordem, então o par ordenado 1, 4 é um par ordenado desse conjunto AB, pois a primeira coordenada pertence a A e a segunda coordenada pertence a B. Um contra-exemplo, o par ordenado 8, 2, apesar de ser um par ordenado, ele não é um par ordenado do conjunto AB, porque o 8 não é elemento do conjunto A, tá? Então ele pode ser par ordenado, por exemplo, do B e do A, tá? Nessa ordem, porque aí o 8 vai pertencer a B e o 2 vai pertencer a A. Então a ordem é importante no estudo do par ordenado. Como vocês devem perceber, a gente pode criar vários pares ordenados diferentes nesse conceito, como por exemplo do exemplo 3, do exemplo 4 e muitos outros, tá? Quando eu junto todos esses pares ordenados, eu crio então um novo conjunto que nós chamamos de produto cartesiano. Então, o produto cartesiano de dois conjuntos, tá? Indicado por esse X aqui. Então, dado o conjunto A e B não vazios, o produto cartesiano vai ser a reunião de todos os pares ordenados que podem ser construídos com A e B, levando em consideração que se eu quero o produto cartesiano A, B ou A cartesiano B, como vocês podem ler aqui, eu vou considerar que a primeira coordenada é A, de A, e a segunda coordenada de B. Se eu troco a ordem, por exemplo, B cartesiano a primeira coordenada vai pertencer a B e a segunda coordenada vai pertencer a A. Como exemplos aqui nós temos o conjunto A, que é representado aqui com os elementos ABC minúsculos, e o conjunto B com X e Y. Então, o produto cartesiano A cartesiano B é a X, a Y, BX, BY, CX e CY, que são todas as combinações de pares ordenados que eu posso ter nesta ordem A e B, tá? Então, nessa ordem aqui eu posso construir esses 6 elementos. Observem que o número total de elementos de um produto cartesiano é a multiplicação do número de elementos de A com o de B. Então, 3 vezes 2, 6, tá? Isso é bem interessante para a gente saber se já chegou ou quantos estão faltando aí para a gente terminar. E o segundo exemplo aqui, eu tenho o conjunto A como sendo AB e o conjunto B como sendo os elementos AB também. Então, eu tenho o mesmo conjunto. Quando isso ocorre, o produto cartesiano A por B, ou A cartesiano A ou B cartesiano B, porque eles vão ser iguais, ele gera uma nova simbologia, tá? Então, quando eu tenho o mesmo conjunto, eu represento ela com esse expoente 2. E geralmente nós lemos o A2, B2, como R2, R3 que a gente vê no cálculo, tá? Então, aqui nós temos a representação do produto cartesiano quando o meu conjunto é repetido, tá? Quando eu tenho o mesmo conjunto trabalhando aí tanto no primeiro conjunto quanto no segundo conjunto. Como a representação de pares ordenados e do produto cartesiano é um pouco extensa, tá? A gente vai ter algumas formas diferentes de representarmos então o produto cartesiano, as relações binárias que a gente vai ver na frente. E como que eu faço isso?
Primeiro, nós temos a representação descritiva, que é aquela em que eu pego todos os elementos do conjunto, igual foi feito aqui nesses dois exemplos aqui, tá? E escrevo todas as combinações possíveis, ou seja, vou apresentar todos os elementos entre chaves e separado por vírgulas. Essa representação ela não é tão interessante, apesar de ser muito útil, porque se eu tiver um conjunto muito grande de elementos, ou se for infinito, né? Infinito já é muito grande, fica muito chato de você escrever, ou impossível mesmo da gente escrever todos os elementos. Então, ela é muito útil para conjuntos pequenos. Para conjuntos grandes, é recomendável que você utilize alguma fórmula, a gente vai ver fórmulas mais para frente, ou então uma representação cartesiana, que é o próximo ponto aqui. A representação cartesiana também é parecida com a representação cartesiana que a gente está acostumado a fazer gráficos de funções, tá? É uma representação em que os eixos x e y vão estar aqui a 90 graus. O eixo x vai representar o primeiro conjunto, né? Se for nessa ordem que vai representar o conjunto A, e o eixo y vai representar o conjunto B, mas a gente não pode confundir. Por exemplo, eixo x e y é só a forma tradicional que a gente chama os eixos coordenados, tá? Mas não necessariamente eles são x e y, é porque a gente convencionou, então a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, vocês vão ver que o x e o y estão aqui no eixo y, então tem que ter esse cuidado aí. Se eu faço o produto cartesiano de A e B, eu vou obter esses elementos aqui. Então, como que eu faço a construção dos pares ordenados? O conjunto de entrada, né, o primeiro conjunto, vai estar representado aqui no eixo x, né? Os elementos deles é o ABC. E no eixo y, o xy aqui, que vai representar aqui o eixo do conjunto B. Juntando os pares ordenados, ó, o AX por setas, né? Por setas não, por retas pontilhadas, como é comum, e representando todos esses pontinhos que aparecem aqui, todos os pontos cartesianos, nós vamos obter aqui, dentro do plano, nós vamos obter os pontos que vão estar cruzando aqui, e são justamente esses pontinhos aqui. E aí eu consigo então uma representação cartesiana, seja com letras, seja com números, tá? O próximo ponto é a representação através do diagrama de Venn. O diagrama de Venn é quando você pega alguns balões, coloca alguns elementos ou todos os elementos dos conjuntos, tá? Então, dois balões, um para o conjunto A, outro para o conjunto B, e vou ligando por setas esses conjuntos. Vale ressaltar que nesses exemplos que foram colocados aqui, eles são exemplos de produto cartesiano, mas para as próximas definições que nós vamos ver, que é de relações, também vale essas mesmas regras, tá? Então, o diagrama de Venn, você usa balões, tá? Esses círculos ou elipses, representa os pontos, né? Na verdade, as coordenadas, depois você junta elas, gerando então aqui todos os pares ordenados que podem ser obtidos. E o que seria a relação binária, que é o tema central da aula? A relação binária é definida como sendo um subconjunto do produto cartesiano. Ou seja, depois que eu defino um produto cartesiano, qualquer subconjunto desse produto cartesiano pode ser definida como uma relação. Então, a relação é simplesmente pegar um subconjunto do produto cartesiano que a gente vai ver agora, tá? Depois eu volto aqui e explico essa outra parte que tem aqui embaixo. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto A, que é o 0, 1, 2, 3, e o conjunto B, que é o 4, 5, 6, o produto cartesiano são todos esses elementos. E, por exemplo, qualquer relação daqui dentro, qualquer subconjunto é uma relação. Por exemplo, o conjunto vazio é uma relação de A por B. R1, que é definido pegando os três elementos que aparecem aqui, que é o 0,4, 0,5 e 0,6, é uma relação. O R2 aqui é a relação representada pelos pontos 0,4, 1,4, 1,5 e 2,6, e assim sucessivamente. Então, qualquer parte aqui que eu pegue, eu posso pegar com um elemento só, posso pegar com dois elementos, lembrando que cada elemento é o par ordenado, tá? Posso pegar com 3, com 5, com todos os elementos que estão aqui. Cada um deles representa, então, representa uma relação diferente, tá? Então, isso aqui é interessante porque é simplesmente um subconjunto. Então, vai seguir as mesmas propriedades de representação que a gente viu anteriormente, tá?
Bom, em particular, se nós temos o produto cartesiano de A por A, então ele pode ser chamado simplesmente de relação binária em A, tá? Então eu não preciso enfatizar algumas coisas, basta observar que é uma relação binária de um conjunto nele mesmo. Matematicamente, nós representamos da seguinte maneira: R é uma relação binária entre dois conjuntos A e B, se somente se essa relação estiver contida, esse conjunto relação estiver contido dentro do produto cartesiano de A por B. Então, e detalhe importante, né? A e B precisam ser não vazios, mas isso já é garantido no produto cartesiano, tá? Observação: se o par ordenado pertence a R, então dizemos que A é relacionado a B a partir da relação R. Escrevemos A, RB, tá? Caso contrário, se o par ordenado não pertence a essa relação, então dizemos que A não está relacionado com B. Bom, se a gente pegar esse exemplo aqui em R1, tá? Por exemplo, o 1 não está relacionado com 5 através da relação R1, porque esse par ordenado 1, 5 não pertence ao R1, tá? Então essa é a ideia característica da relação. A relação ela digamos assim, é uma coisa mais abrangente do que o caso especial, que são funções que a gente estuda desde o ensino fundamental, 8º ano, 9º ano, em algumas escolas, tá? Em outras a gente estuda desde o 1º ano do ensino médio. Então relação é um caso mais abrangente, que a gente vai, né, claro, depois entrar no caso das funções. Dentro do conceito de relação binária, como mencionei, né, a relação entre função e relação binária, nós temos o que nós chamamos de domínio e imagem. O que é o domínio? Domínio é o conjunto, tá? Ou melhor, o subconjunto do conjunto A, do primeiro conjunto, tá? Lembre-se que aqui nós vamos levar sempre em consideração que o A é o primeiro conjunto e o B é o segundo. Se eu troco a ordem, eu só mudo o nome das letras, tá? Então aqui, ó, chama de domínio da relação o subconjunto obtido a partir dos elementos de A. Por exemplo, então o domínio de R vai ser todos os x que possui um y que está relacionado com ele, tá? Ou seja, eu pego todos os x que estão aqui na relação, por exemplo, na relação R1, os x são 0, 0 e 0. Então nesse R1, o domínio vai ser somente o 0, porque só tem o 0 como elemento x. Já a imagem são são todos os elementos do subconjunto, né? É um subconjunto obtido a partir do conjunto B, que é o segundo conjunto. Por exemplo, nessa primeira questão aqui, no R1, nós temos o 4, 5, 6 como elementos da imagem, tá? Então, como estava sugerindo ali, se eu pego o R1, os x que aparecem aqui só é o 0 e o y é o 4, 5, 6, imagem é y, domínio é x. Aqui, os x que aparecem é o 0, 1, 2 e os y são o 4, 5 e 6. Embaixo, o x é o 2 e o 3, então o domínio é 2, 3 e a imagem é o 5 e o 6. Tá? Então, obter domínio e imagem é só olhar para quem são os x e para quem são os y. Lembre-se que em relações aqui, pelo menos nessa parte inicial, é mais tranquilo, porque você tem conjuntos pequenos e você tem conjuntos visivelmente claros para a gente ver. Agora, quando a gente vai em funções, que é o caso do cálculo, da matemática elementar, e que algumas aulas que a gente vai ver no futuro, as funções geralmente são infinitas, então dá um pouco mais de trabalho. Elas são definidas através de regras, tá? Regras matemáticas, de expressões matemáticas, e aí dá um pouco mais de trabalho, às vezes, da gente visualizar o domínio e a imagem, tá? Continuando aqui, como vocês sabem de funções, vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas, a gente tem dentro do conteúdo de funções a inversa de funções. Então, no caso aqui, a gente também tem a inversa de uma relação. Então, seja R uma relação de A em B, a inversa vai ser indicada pela R elevado a menos 1, e a seguinte relação inversa é dado pela volta, né? É dado pelo B em A. Então é relação de B em A. Ou seja, ao invés de ser de A em B, vai ser de B em A e vai ser representada pelos pares ordenados YX, tais que o X pertence a A e o Y pertence a B, tá? Exemplo, se eu tenho uma relação
04, 05 e 06. A relação inversa vai ser o 40, 50, 60, ou seja, eu inverto todos os pares ordenados. Caso eu tenha uma função, uma dica, deixa eu pegar aqui o Paint aqui, tá? Deixa eu abrir uma seção aqui. Caso a gente tenha uma função, uma dica para a gente tá trabalhando aqui é nós usarmos a seguinte regra, tá? Deixa eu pegar aqui e fazer com vocês para mostrar. Ó. Por exemplo, eu tenho o exemplo aqui, ó, y igual a 2x. Se eu quero achar a função inversa, o que geralmente eu faço? Eu troco as variáveis, eu chamo o y de x e eu chamo o x de y, tá? Aí eu isolo o y, ou seja, o 2y é igual a x, e aí eu passo 2 dividindo, então o y vai ser x sobre 2, tá? Em outras palavras, a função inversa da função y igual a 2x é y igual a x sobre 2, porque quando a gente representa no plano cartesiano, por mais que a gente inverta os pontos, os eixos a gente não inverte, então a gente tem que inverter as letras para poder dar certo. No caso, y igual a 2x vai ser essa reta aqui, enquanto que o y igual a x sobre 2 vai ter uma outra inclinação, tá? Mas isso aqui, a partir desses gráficos aqui, a gente vai ver no futuro. Não, nós em estruturas algébricas não vamos dar ênfase a gráficos de funções, isso fica mais para a parte do cálculo mesmo, tá? Vamos voltar aqui ao PDF, tá? E é isso aí. De forma resumida, a gente tem par ordenado, que é importante saber, produto cartesiano, que é a junção de todos os pares ordenados, e as relações que são um subconjunto dos produtos cartesianos, tá? Então, de forma resumida, essa é a nossa aula de relação binária. Espero que todos tenham compreendido. Dúvidas, a gente tira na aula que a gente vai fazer a live ao vivo. Vocês anotem no caderno, levem suas dúvidas lá para a gente estar trabalhando. E provavelmente vai ter um exercício para vocês, não muito extenso, sobre esse conteúdo na nossa plataforma. Pessoal, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Falou!